Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 2. É um texto bem conhecido, é um texto maravilhoso, onde o Senhor trará grande edificação para as nossas vidas por meio desse texto. Amém? Vamos aguardar todos encontrando, porque Deus ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Capítulo 2. Deus seja sempre engrandecido, porque o Senhor Deus é maravilhoso. Glória seja dada ao Senhor. Vamos ler o capítulo 2, o verso de número 5, aonde está escrito desta forma: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos fazer uma oração para que Deus possa falar conosco por meio desta pregação, e que Deus possa edificar, e Ele tem esse poder, e acredito que seja o propósito dele para com a sua igreja, edificá-la, fortalecê-la, prepará-la para o grande dia. Senhor Deus e Pai, a tua igreja está reunida para ouvir a pregação do teu evangelho. Senhor, por nós mesmos, ó Deus, é impossível compreender tamanha sabedoria, tamanha divindade. Clamamos, ó Deus, de modo humilde, mas de modo sedento, pelo teu Espírito Santo, nos conduz à compreensão da tua palavra. Conversa conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, nos instrui, ó Deus. Transforma, meu Deus, a tua igreja, transforma o teu povo, ó Pai. Nos prepara, Senhor, corrigindo, nos exortando, nos consolando, nos fazendo, Senhor, compreender qual é a sua vontade. É assim que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém? Esse texto ele é muito bonito, porque o apóstolo Paulo está vivendo um momento bonito com essa igreja, e ele tem uma história bonita para com esse povo. O apóstolo Paulo teve a felicidade de poucos nesta vida, de ser um instrumento nas mãos de Deus, por meio da pregação do evangelho, mostrar o verdadeiro poder a esse mundo. O ser humano ele tem um desejo estranho, e em algumas pessoas isso fica muito claro, e as pessoas se submetem a coisas horríveis para ter o tal do poder. Mas o que eu posso compreender, que de fato o poder está em Deus e somente nele, e o poder de Deus vai muito mais além, vai muito mais do que esse poder que o homem se submete a coisas horríveis para viver, para ter, para alcançar. Então, no nome de Jesus, que nós venhamos parar um pouquinho e pensar sobre isso, pensar sobre o poder de Deus, o poder de Cristo sobre as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo teve o que poucos têm, que é ser um instrumento e anunciar o poder de Deus, e o poder de Deus transforma. O poder de Deus é a mensagem da cruz, é a mensagem de salvação, é a mensagem que Paulo apresentou aos filipenses, não só a eles, mas a muitos outros. Então o privilégio que Paulo tem, o que Paulo vivencia, poucos têm vivido, que é
chegarem em um certo local e anunciar o reino de Deus, ver a igreja do Senhor se reunindo para prestar culto, para viver uma vida em observação da palavra de Deus, em obediência aos mandamentos, aos ensinamentos de Cristo, e um cuidando do outro. O apóstolo Paulo escreve esta carta depois de um bom tempo que ele já tinha pregado nessa cidade. Esta carta ela é recheada de conselhos para que essas pessoas encontrem o que faz uma igreja permanecer firme. O apóstolo Paulo, nesta carta, fala muito sobre alegria, que é algo que o cristão não tem compreendido e não tem tido mais por prática ou por compreensão em servir a Deus. Tem tomado o local da alegria uma ideia de vitimismo, uma ideia de sofrimento grande, que é horrível, que as pessoas têm uma dificuldade grande, tem o sofrimento pelo Evangelho como algo horrível. Só que o apóstolo Paulo mostra também que o sofrimento é comum, que o sofrimento faz parte do crescimento e do avanço da igreja, e que algumas pessoas dentro da igreja são convidadas a sofrer para que isso aconteça. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai chegar e dizer assim: olha, eu estive preso, padeci, mas algumas pessoas viram o meu sofrimento e viram como eu não abri mão e se sentiram mais encorajados a servir ao Senhor. Viram a obra de Cristo em minha vida, mesmo no meu sofrimento, e se sentiram encorajados a perseverar. Entra aquela ideia que é comum existir no meio das pessoas, que é aquela quando a gente olha para uma pessoa e fala: meu Deus, se aquela pessoa está nessa situação e não desistiu, por que eu vou desistir? Eu estou bem melhor que ele. Eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que me esforçar mais. Esses dias aqui na frente da igreja, uns 2 cultos atrás, eu conversando com 2 moradores aqui do bairro, um estava bem alterado e chegou um senhor, quase 70 e alguns anos lá. E ele estava chegando, isso já era quase 9 horas da noite. Ele estava indo embora para casa porque ele tinha acabado de descarregar um caminhão de galões de água, 700 galões, para ganhar R$30. Olhar para esse senhor aos seus quase 80 anos, 9 horas da noite numa quinta-feira, a troco de R$30, descarregar um caminhão com uma quantidade muito alta de galões de 20 litros, é literalmente dizer assim: olha, não tem dessa de se entregar. Esse senhor já deveria estar descansando, e esse senhor está mostrando e está trabalhando, pegando pesado até, e eu estou com 34 anos, eu vou reclamar do quê? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás mesmo, eu tenho que encarar a vida. E o apóstolo Paulo faz algo dessa mesma forma. O sofrimento no meio de algumas pessoas, para algumas pessoas dentro da igreja, elas são nada mais, nada menos para que sirva de estímulo para aqueles que permanecem firmes no meio do sofrimento. Por isso que é importante a gente não tirar a alegria do cristianismo e colocar esse peso desesperador, esse peso que vem tomando conta do sofrimento. Hoje nós vamos encontrar e fazer a pergunta para 10 cristãos, e eles vão dizer assim: não é fácil servir a Deus, é triste demais. Poucos vão dizer: meu, é uma maravilha, nossa, é a coisa melhor do mundo. Antigamente era assim. Hoje as pessoas estão sempre choramingando, sempre primeiro a dizer a dificuldade
E se você mostrar um pouquinho de dó, aí que ela desabe e fala: nossa, aí eu estou passando mesmo uma situação difícil, rapaz, é luta, eu não estou aguentando. Mas o Evangelho traz alegria, alegria que vence o sofrimento desta vida. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos que nós somos transportados da morte para a vida. Nós sabemos que todas as nossas aflições receberão a justiça de Deus, e nós receberemos um lugar, uma herança, uma coherança junto com Cristo. Então, a alegria se instala aí. Nós passamos por aflições, nós passamos por tristeza aqui, mas uma alegria nos contagia, e o apóstolo Paulo fala da alegria de servir ao Senhor e de anunciar. Sabe por que a igreja talvez tenha se entregado mais a essa melancolia, mais a esse sofrimento? Porque talvez elas não tenham visto e não tenham agido como Paulo agiu e como Paulo viu a obra de Deus. Porque o que Paulo via era povos que necessitavam, que careciam em ouvir a mensagem do Evangelho. Pessoas que, ouvindo essa mensagem, eram transformadas pelo Espírito Santo de Deus, passavam do mais miserável pecador, do mais miserável ser humano, para uma pessoa honesta, para uma pessoa transformada. Isso gera alegria. Se nós não nos alegrarmos com a mudança benéfica na vida do outro, onde vamos nos alegrar? Como? Mas hoje as pessoas preferem dizer que é um peso. Não existe, parece, alegria em servir ao Senhor. Existe alegria fazendo aqui um paralelo também com uma mulher grávida. Existe alegria nas dores de parto, existe alegria no meio das contrações, existe alegria no meio do enjoo, existe alegria na ganha de peso. Por que existe alegria? Porque dentro do ventre dela está o filho que ela tanto ama, que ela tanto espera, que talvez ela planejou e que ela almeja. E quando ela vê então aquela criança, a própria Bíblia traz isso, a dor já nem existe mais. É só a alegria de ver o filhinho. O povo de Deus precisa olhar para a obra de Deus e entender que há alegria em anunciar, em sofrer, em ver pessoas sendo transformadas e em sofrer para essas pessoas serem transformadas. A minha alegria é como a nossa irmã Ângela leu em Gálatas, o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu agora quero viver a vida de Cristo na minha vida, eu quero que Cristo viva em mim, eu quero que a minha vida seja o reflexo da vida de Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. Para mim viver só se for igual ele viveu. E como ele viveu? O apóstolo Paulo disse aqui: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Cristo chegou de um modo tão humilde e esvaziou-se. Não agiu de modo claro, ou fazendo talvez a questão de dizer que era Deus, mas o amor ao próximo, mas o amor que emanava de Cristo, que saía de Cristo, cumpriu o propósito de estender as mãos para aqueles que necessitavam, de sofrer para que alguém pudesse estar bem. O apóstolo Paulo nos agracia com esse ensinamento, dizendo que Cristo não teve por ideia, fez questão de manter-se como um Deus. Muito pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo. Humildade,
humildade para servir. A igreja dos nossos dias precisa disso, esvaziar-se de si mesmo. E às vezes nós estamos tão cheios de nós, mas cheios de vaidade, cheios de coisas supérfluas. Quando nós encontramos uma pessoa que vive a pedir, e ela gasta a importância que ela recebeu com coisas supérfluas, as pessoas se irritam, as pessoas ficam, mas puxa vida, a pessoa pediu dinheiro, eu pensei que era para uma coisa importante, eu pensei que era para um remédio, eu pensei que era para comida, a pessoa pegou dinheiro comigo para fazer uma tatuagem, para fazer uma maquiagem, para fazer um cabelo, e eu pensando que ela estava necessitada, que ela precisava mesmo era para comprar um arroz para o filho. Quando as pessoas usam isso e gastam com coisas supérfluas, nós nos indignamos. Cristo, ele veio para servir. Cristo, ele se esvaziou de si mesmo e veio servir a Deus, e veio servir os irmãos, veio estender as mãos. Hoje a igreja do Senhor está tão cheia de coisas supérfluas, ela não se importa mais com o próximo, alegando não ter tempo, não se faz uma visita mais. Hoje os cristãos, eles não gastam tempo para evangelizar as pessoas, mas você vai ver o porquê, mas não dá tempo por quê? Porque eu tenho que assistir a novela, porque eu quero ficar tranquilo aqui na minha vida, eu já estou bem. Deus estava bem, Ele era Deus, é Deus e sempre será, mas Ele saiu de lá, veio aqui, se esvaziou de si, sabe para quê? Para servir, para ajudar pessoas, para pregar o Evangelho às pessoas. E é nisso aí que nós vamos meditar, porque hoje é um culto de ceia. A ideia da ceia é comer um pão e beber o fruto da vide, e anunciar que foi pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo ali naquele madeiro, que nós fomos restaurados, reconciliados, salvos em Cristo Jesus. Só que nós precisamos andar como Ele andou, nós precisamos anunciar esse Evangelho, nós precisamos viver esse Evangelho. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele vai tratar algo que é também preocupante: o pensamento único. Paulo deixa claro nessa epístola que a igreja, ela deve estar com o pensamento junto, com um só pensamento, com um só propósito. Isso quer dizer unidade, ser um corpo de verdade, ser um corpo bem ajustado, um corpo que se encaixa perfeitamente para viver a vida de Cristo, para anunciar o Evangelho, para que a igreja passe para esse mundo a verdadeira mensagem. Mas hoje o que a gente encontra? Parece uma coxinha de retalho ainda sem costurar, um monte de pedaços divididos, separados, com rivalidade. E isso, falo eu, às vezes dentro de uma congregação, não é com as outras congregações, não é com as outras denominações, é às vezes dentro de uma única denominação, racha-se, divide-se, já não tem mais o mesmo propósito. E quando nós falamos de ter o mesmo propósito, não é eu chegar aqui e ter o meu propósito de igreja,
Não é a Ângela ter o propósito dela de igreja, não é o Zezinho ter o propósito dele de igreja, é juntos termos o propósito de Deus para a igreja. E é aí que não tem unidade, porque nós nos sentimos no direito de pensar, e não só pensar, mas de agir, de fazer oposição, de ser talvez em alguns momentos pedra de tropeço para o avanço do Evangelho, como igreja, como comunidade. O propósito de Deus é claro por meio de Cristo Jesus. Ele veio, se esvaziou, Ele comeu com pecadores, Ele conversou com publicanos, Ele pregou o Evangelho a todos, Ele orou pelos enfermos, Ele amou aqueles que estavam em luto, Ele teve misericórdia dos incrédulos, Ele foi duro e corretivo para aqueles que estavam vivendo de modo errado, mas foi cheio de compaixão também, estendendo a oportunidade, o auxílio para o perdão. Cristo veio, carregou uma cruz, não a cruz apenas, mas a multidão de pecado da humanidade, as enfermidades, e carregou aquela cruz e foi pregado nela, salvando a todos, sofrendo para salvar a todos. Cristo naquela cruz, como um grito de alívio, Ele diz ao Pai: está consumado, Pai, eu consegui, eu fiz. Fez o quê? Sofreu por pessoas, deixou o seu reinado, deixou tudo, fez-se humano, obedeceu esse propósito até a morte, morte de cruz, morte humilhante, para que a humanidade, crendo nele, pudesse ter a vida eterna, saísse da morte para a vida. Unidade, nós temos que ter esse propósito. A igreja tem o propósito de manter-se fiel a Deus. Fiel ao Senhor é observar as suas palavras, é guardar os seus ensinamentos, e dentre os seus ensinamentos não é só se abster, não é só fugir dos pecados, das tentações, é anunciar aos povos o Evangelho, a mensagem da cruz, é dizer ao órfão que ele tem pai, é dizer ao perdido que Deus restaura, é dizer àquele que está distante que Deus o resgata, é anunciar as boas notícias de Deus para a humanidade, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio, foi morto, crucificado, enterrado, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Assim como João teve a felicidade ímpar, e descreve isso no livro do Apocalipse, do próprio Cristo dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo, João, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. O nosso mestre está vivo, o nosso mestre se dedicou, se humilhou, se fez pequeno para servir as pessoas. Paulo quer que a igreja tenha esse propósito, porque se a gente for parar e ver o que distancia, o que traz os problemas dentro de uma igreja, são os propósitos humanos e não de Deus. Porque se todo mundo for pegar o propósito de Cristo, não tem confusão, porque o nosso alvo sempre vai ser permanecer fiel a Cristo, guardar os seus mandamentos, e dentre seus mandamentos é isso: evangelizar, anunciar o amor de Deus, perdoar as pessoas como nós precisamos perdoar, entregar o amor a Cristo, ou seja, entregar o amor de Cristo às pessoas.
Isso é o que nós precisamos, ter um único propósito. Nós precisamos conhecer esse propósito, o propósito real da igreja. Por isso que nós devemos clamar a Deus. Nós podemos bem entender o propósito dos discípulos e dos apóstolos quando Jesus os leva para evangelizar. E aí Jesus usa a expressão que eles conheciam, que era de um camponês, de uma colheita enorme de trigo. Quando o campo de trigo está branquinho, é a hora de colher, porque já foi feito o plantio, já esperou o tempo e está na hora de alguém ir lá e recolher. Alguém plantou, alguém regou e agora estava na hora de alguém colher. Então Cristo, olhando para as multidões, ele olhou e disse: olha, veja, os campos estão prontos para a cega, está pronto para colher. E aí Jesus olha, penso eu, para eles e diga: olha, mas são poucos trabalhadores, viu? Então ore ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros, porque o propósito da igreja agora é colher, porque Cristo, porque Deus e o seu Espírito já plantou, já regou, deu o crescimento, e agora a igreja precisa pregar o Evangelho. A igreja precisa reunir-se para adorar, para prestar culto e aguardar a vinda do Senhor. O propósito da igreja é saber que tem que colher, que tem que ir para o campo colher, e ainda saber, o trabalho é duro, e dentro disso ore para que envie mais ceifeiros. Ore para que dentro dessa colheita surja pessoas que também ajude a colher. O propósito da igreja é anunciar o Evangelho, é viver como ele viveu, é talvez esvaziar-se de si mesmo, ou seja, talvez não, é desta forma, é se esvaziar-se, é deixar você mesmo um pouquinho de lado e cuidar das coisas de Deus. Se nós pararmos e pensarmos usando uma premissa infantil, eu falo infantil por ser simples, por ser um pensamento de criança, nós queremos que Deus larga tudo para vir cuidar da nossa vida toda. Que Deus cuida da nossa área financeira, que Deus cuida do nosso casamento, que Deus cuida dos nossos filhos, que Deus cuida da nossa saúde, que Deus cuida da área espiritual, que Deus cuida da nossa salvação. Mas nós não largamos o nosso eu para nada, nem para cumprir o propósito a qual fomos chamados. Nós precisamos deixar nós mesmos um pouquinho de lado. Falar: olha, você já tem demais. Cristo se esvaziou e eu preciso me esvaziar. Eu posso estar numa estatura de liderança, eu posso estar em uma condição abastada na vida, mas é sempre o meu papel servir. Sempre o meu papel humildemente servir pessoas, mesmo que servindo a elas eu venha sofrer como o apóstolo Paulo sofreu, desde que isso resulte em pessoas encorajadas para pregar e para viver o Evangelho. É por isso que nós precisamos perseverar como igreja, é por isso que nós precisamos colocar em prática o que cremos de verdade. Se nós cremos que a salvação é para todos, nós precisamos nos reunir e anunciar o Evangelho a todos. Então todos se reunirão, todos aqueles que creem. Jesus, ele conta uma situação para o povo de Deus que não estava entendendo o propósito de servir a casa de Deus, e eu vou finalizar nessa história. Eu peguei esse texto de Paulo para a gente entender o que Cristo fez, o que destrói, o que complica a vida de uma igreja, que é quando ela sente muito mais dor e peso e não encontra alegria no meio do mesmo dor. Eu sofro, mas eu sou feliz.
Eu sofri, eu estou sofrendo e eu vou sofrer, mas eu sou feliz porque eu sei que através da minha vida muitas pessoas conheceram o Evangelho do Senhor, seja aqui, seja lá no Amanda, seja em Campinas, aonde quer que eu pude ir, muitas pessoas conheceram o Evangelho do Senhor por meio da minha vida, e isso já me alegra. Não vi esse ministério crescer como sonhei, mas mesmo assim eu tenho alegria de saber que muitas pessoas estão firmes e ouviram a palavra de Deus por meio desse ministério. Estou feliz, vejo alegria nisso. Vejo minha família reunida servindo a Deus, que alegria que eu não posso ter. Como que eu vou ficar dizendo, nossa, eu estou sofrendo, vai fazer 10 anos, a igreja não cresce. Meu Deus, minha família conhece a Jesus. Pessoas lá que eu pude ser útil, conhecem a Jesus, estão servindo a Deus em outras igrejas. Eu fui um instrumento na mão de Deus. Não recebi o que eu queria, não consegui viver o que eu queria, mas eu vivi o que Ele queria. Eu vejo alegria, e nós precisamos ver alegria em tudo na nossa vida. Eu me alegro em servir ao Senhor, eu me alegro em ser um instrumento na mão de Deus, e eu alegro em ser esse instrumento na mão de Deus, quer seja para poucos, quer seja para muitos, que eu seja um instrumento sempre na mão de Deus. Jesus, ele se depara com as pessoas e as pessoas questionam quem é o tal do próximo, e ele conta uma história, e dentro dessa história ele coloca pessoas que dizem fazer a obra de Deus no templo. Ele vai falar de uma pessoa que era incumbida de várias tarefas, sacerdote, levita, mas que vendo uma pessoa que eles tinham por inimigo, não amaram, não serviram, olharam para si e falaram assim, não, eu sou judeu, ele é samaritano, ou ele está ensanguentado, esse homem vai que eu paro para ajudar, e de repente o assaltante, enfim, pode ter surgido vários pensamentos, mas eles não se esvaziaram de si, eles se preocuparam muito mais com eles, do que viver o propósito desse Deus tão amoroso que salva. Estavam importando-se muito mais até mesmo com os cargos que ocupavam, do que com o chamado que Deus tinha para eles. E Jesus falou assim, olha, até que então, sabe aquele povo que vocês dizem que eles são cães? Porque os judeus olham para os samaritanos, olhavam, e tinham eles como cães, como uma maldição, um povo horrível, nojento, eles tinham aquela revolta, aquela indignação para com eles. E aí vem ele, e Jesus fala, e é esse que você acha que não vale nada, que é esse que você não dá valor, mas é ele que ama o próximo, porque é ele que para, porque é ele que cuida das feridas, porque é ele que coloca em cima do seu próprio jumentinho e vai andando do lado ali, ó. Ele se esvaziou de si mesmo, o lugar do jumentinho era para ele, mas ele colocou o ferido no jumentinho, levou até um certo local, aonde aquela pessoa estaria sã e salva, pagou tudo e deixou ainda sua palavra dizendo, quando eu voltar eu pago se tiver algum acréscimo. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa facilidade para a ira, da nossa facilidade para abandonar as coisas, do nosso excesso de desânimo quando as coisas não dão certo. Meus irmãos, já vão para 10 anos, abrindo e fechando porta. Você acha que o desânimo não fez parte da minha vida, não faz parte do meu dia? Faz. Só que eu prefiro me esvaziar do desânimo. Você acha que o pensamento de ingratidão, de falta de reconhecimento, de falta de amor,
Não tentou preencher os nossos corações? Tenta. Mas eu prefiro me esvaziar deles e me encher, sabe do quê? De um coração perdoador, de um coração cheio de fé, de um coração cheio de crer em Cristo Jesus e saber que Ele é a salvação, não só para minha casa, mas para todos que nele crê. E continuo então na minha jornada, servindo ao Senhor. Paro e levanto, interrompo minha caminhada para ajudar pessoas, porque eu sei que é isso que Ele espera de mim e é isso que Ele faria. Eu vou ler de novo e depois disso nós vamos orar. Nós vamos orar e pedir ao Senhor: transforma a nossa vida, Pai. Uma certa vez, Davi teve que ouvir um profeta entrar dentro do seu palácio e fazer ele lembrar que Deus conhecia ele no mais íntimo e no profundo. O profeta chega para ele e fala assim: meu amigo, digamos que um cara tem muitas ovelhas e um tem uma só. Aquele que tem muita vai e se interessa por aquela ovelhinha daquele que só tem uma. Mas ele não se contenta só com isso, em pegar a ovelhinha daquela pessoa. Ele mata aquele dono da ovelhinha. Davi, o que deveria fazer com esse homem que faz tamanha crueldade? Davi fala: esse homem é a pior pessoa. E aí o profeta olha e diz assim para ele: eu estou falando de você, Davi. Eu estou falando de você. Davi se encantou por Batseba, tramou a morte do esposo Urias, sendo que ele já era rei e tinha inúmeras mulheres, era casado, não precisava daquilo, mas deixou seu coração, encheu-se de si mesmo, encheu do desejo, encheu-se do orgulho, encheu-se do velho homem, encheu-se de novo. Aí sabe o que ele teve que fazer? Ir para o meio de um lugar desértico, vestir-se de pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça, se humilhar e dizer: eu não sou nada, Deus, eu não sou nada. Eu não quero ser nada mais. Eu quero ter um novo coração. Não quero ter o coração que eu tinha antes. Eu não quero ter o mesmo coração que me fez ir atrás das coisas que não eram minhas. O Senhor me fez rei para servir. Eu acabei fazendo aquilo que um rei não deveria fazer. Eu não quero ser mais o Davi antigo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Não retira de mim o teu espírito, Deus. Davi se humilha. Aquele Davi arrogante que tramou a morte de Urias, o Davi que estava escondendo de todo mundo o erro, foi lá embaixo, abriu a torneirinha e começou a esvaziar-se de si mesmo. Aquele homem orgulhoso, aquele homem que tramou, aquele homem maldoso, esvaziou e saiu. E sabe o que sobrou? Um homem de verdade, um homem que chegou e conheceu que Deus é único, que Ele sabe de todas as coisas, e diz: Senhor, transforma minha vida, me enche agora de Ti, me enche do Teu Espírito Santo, o meu coração seja feito por Tua vontade. E o que a igreja, o que nós precisamos hoje em um culto de ceia, lembrando que Cristo se esvaziou, é agora abrir essa torneirinha lá. Sai o velho Hélito, sai aquele resquício, sai tudo, sabe? É abrir hoje e falar assim: eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Mas ontem eu não fiz nada demais, pastor. A gente pensa. A gente já está fazendo hoje pensando dessa forma, porque eu preciso é de Deus, eu não preciso do Hélito, eu preciso de Deus. Eu preciso é que Deus mude a minha vida, eu preciso é que Deus governe a minha vida, eu preciso é que Ele viva em mim, não que eu viva. É isso que Paulo disse. Eu preciso é que Cristo viva em mim, porque se Cristo viver em mim, se Ele me encher por completo,
Eu não vou me entregar ao pecado mais. Eu não vou ser vencido pelo pecado. Eu não vou andar no meio do pecado de novo. Porque Cristo não andou no pecado. Cristo não praticou o pecado. Cristo não se manchou. Mas o ser humano, todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus. Não há um bom, não houve um sequer que buscasse a Deus. O homem peca, nós erramos, a nossa natureza, ela corre desesperadamente para o pecado. Nossa vida é semelhante a um cachorrinho desobediente, que não pode ver o portão semi-aberto, que ele quer correr para a rua para rasgar os lixos, para rolar, para atravessar na frente dos carros, para morder o transeunte, para brigar com os outros cachorros. Assim é o ser humano. Assim é o nosso velho homem. Abriu a portinha, nós queremos correr para fuçar no meio do lixo, para voltar para aquela loucura, correndo o risco de vida, de ser atropelado, brigando com as pessoas. Eu não preciso desse homem. Eu preciso do que Cristo fez. Eu preciso que Ele encha a minha vida hoje. E eu faço isso em memória de Cristo. Porque não é só comer o pão, não é só beber o suco de uva. Vai muito mais além disso, porque se a gente se pegar só nisso, vira ritual, vira religiosidade. A mensagem é muito mais intensa, a prática é muito mais exigida. Nós precisamos viver o que Cristo ensinou de verdade. Nós precisamos andar como Ele andou. Nós precisamos buscar uma vida de santidade como Ele foi, porque a Bíblia diz assim: sede santo como aquele que vos chamou é santo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ser igual a Deus fosse algo que Ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio ao mundo em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto de honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua o declare como Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Me enche, Senhor, me enche, Deus. Me enche, Senhor, me enche de novo, Senhor. Transforma-me de novo, Deus. Me limpa, me purifica, Senhor. Me enche com Teu Espírito Santo, Pai. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos aproveitar esse momento da mensagem onde o Espírito de Deus é sentido agora. Ele está a trabalhar em nós. É Ele que está colocando esse desejo ardente no seu coração de esvaziar-se. Deixa eu te encher. Deus, transforma-nos, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, enche a nossa vida, Pai, com Teu amor, com Teu poder. Nos reveste, ó Deus, com Tua autoridade, Senhor. Senhor, nós queremos viver, ó Deus, de modo semelhante a Ti, Pai. Fale com Deus. Deus, tende misericórdia de nós, ó Pai. Nós queremos ter, ó Deus, paz em comer esse pão e beber esse fruto da vide, ó Pai. Nós queremos ter paz em nosso coração e fazer isso que glorifica o Teu nome, fazer em Sua memória, mas fazer de modo digno, ó Pai. De modo, ó Deus, que a nossa vida, Senhor, dê testemunho da Sua obra, que anuncie ao Senhor e que encoraje pessoas, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, transforma o nosso homem interior, ó Deus, transforma a nossa vida, purifica nossos pensamentos, ó Pai, transforma, Deus, a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te suplico, Deus, tem misericórdia de nós, Pai.
Tem compaixão de nós. É isso que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te peço, Deus. Eu quero encerrar essa mensagem para a gente ainda poder fazer a ministração da ceia. E espero que essa mensagem venha servir para mim, para você, para a igreja do Senhor. Que nós venhamos pensar a cada manhã, a cada segundo, em nos mantermos nesse caminho que Cristo preparou, em seguir o espelho, o exemplo que Ele foi e que Ele é, e nós devemos buscar andar como Ele andou. Amém?